Boa tarde, pessoal. Vamos falar então sobre esse livro para vocês, A Mente de Adolf Hitler. É um livro fantástico que eu acho assim que todo mundo que gosta de estudar o comportamento humano, a mente do ser humano tem que ler. Por quê? Esse livro foi feito durante a guerra. Não é um livro que foi feito em cima dos fatos que aconteceram, que a gente sabe que foi a maior atrocidade da história humana. Não, foi um livro feito durante a guerra. Por quê? O exército dos Estados Unidos contratou esses psicólogos e psiquiatras para estudar a mente do Hitler, porque eles sabiam já naquela época que tudo que a gente faz é de forma automática. É o que a gente tem aqui, ó, de bagagem. Então, o que ele tinha de bagagem emocional que ele passou durante a infância ou durante a vida dele, ele ia executar com o exército dele. Então, os Estados Unidos se preparou para aquilo. Então, eles contrataram um psicólogo e um psiquiatra para estudar a mente dele, para saber quais poderiam ser os próximos passos na guerra, pessoal. O que isso representa para a gente? Representa que tudo que a gente faz, independente se você tem uma empresa, se você é um professor de uma escola, tudo que você faz ali é o que tem registrado de forma automática com as suas bagagens. Tá? Então, o que você tem na mão, você vai executar daquela forma. Não existe aquele negócio, não, eu sou ruim lá, porque eu sou dono da minha empresa, eu tenho que ser mal lá, eu prejudico as pessoas lá, tento passar a perna em outro. Na sua vida, você vai ser assim também dentro da sua casa, com seus filhos, com sua esposa. Ninguém faz nada diferente. Então, você vê, naquela época eles já sabiam disso, que ninguém faz nada diferente do que já está registrado na sua mente. A gente pode fingir por muito tempo, mas a maior parte das vezes, 90% do que a gente faz é inconsciente. E esse livro mostra muito isso daqui. Então, mostra, por exemplo, um Hitler que já foi desde pequeno traumatizado. E o que acontece? A gente imagina, puxa, o que o Hitler fez? Foi a maior atrocidade da história, né? Humana, vamos falar assim. Só que se você for pegar os traumas dele, não é um trauma diferente do que a gente pega no dia a dia na clínica. É o que é? Um pai alcoólatra, que batia na mãe. Então, o que é uma das coisas que mais marcou para ele? Aquilo dele ver o pai, né, fazendo sexo com a mãe. Então, aquilo, para vocês aí que querem incentivar seu filho, normalmente o homem, né, que quer deixar o filho machão, desde criança você quer mostrar vídeo de sexo para criança, eles não entendem aquilo como sexo, eles acham que aquilo é uma agressão. Então eles acham que agredir faz bem, o machucar faz bem, porque está vendo você feliz e mostrar um negócio para ele. Então ele, por exemplo, aqui poderia ver cenas do pai com a mãe lá fazendo sexo, e isso gravou na mente dele. Então o que acontece? Tudo que você passou durante a infância, você vai executar depois ali. Então não eram traumas assim, ele era queimado quando era criança, o pai tentou matar. Não é, são coisas que a gente vê no dia a dia aqui. Pai alcoólatra, super comum, que a gente pega no dia a dia. Ainda mais bater na mãe, infelizmente, é muito comum, a gente pega aqui na clínica. Então, só para você ver também que às vezes, o porquê que se tornou uma atrocidade naquela época? Porque pegou uma pessoa que tinha aquele ideal com uma sociedade que também apoiava aquilo lá. Então, uma das coisas que mais marcou no livro foi uma citação do psicólogo falando que não adiantava os Estados Unidos ir lá e matar o Adolf Hitler, porque é como se... Olha o entendimento do câncer na época. Você é a mesma coisa de um câncer. Não adianta você arrancar o câncer. O problema do câncer não é ali. Então, olha só para você ver o conceito de câncer na época, lá em 1944. Então, o que acontece? Sabe-se quando você tem um câncer, ou sabia-se, quando você tem um câncer, não é o problema do câncer, é um organismo que está sofrendo. Não adianta você arrancar o câncer que vai morrer do mesmo jeito. Tá? Então, na guerra ele falava isso, não adianta a gente ir lá e tirar o Adolf Hitler. A população está contaminada, então a gente tem que tentar reverter o contexto. Então, se você tira ele, às vezes ele se torna mais líder ainda, se torna um mártir, e daí a população se fica mais fortalecida com aquele ideal. Então, olha só para você ver onde a mente pode levar você. Tá? E o que o Adolf Hitler fez para conquistar? Olha só o poder da mulher, para você ver. Todo mundo acha aí, né? Vamos lutar pelos direitos das mulheres, as mulheres são coitadinhas hoje em dia. Ele sabia na época, o Adolf Hitler sabia que quem manda no mundo são as mulheres. Olha que sacada que ele teve. Levou para o lado ruim, porque ele falou assim, não adianta eu chegar com o meu conceito aqui para tentar mudar o povo alemão. O povo alemão não vai dar ouvidos para mim, como não deram, tanto que ele foi preso a primeira vez que ele tentou o poder. O que ele falou? Eu preciso conquistar as mães primeiro, mostrar que eu sou uma boa pessoa, e daí essas mulheres, como elas mandam no lar, elas convencem o marido a acreditar em mim. Olha que sacada que ele teve. Então o que ele fez? Ele falou assim,
eu não vou me relacionar com nenhuma mulher para não parecer uma pessoa que, tá vendo, ganhou poder ali, ele já está trocando de namorada. Então aquilo já trazia, por exemplo, vamos falar assim, um revés das mulheres. Então ele falou assim, não vou me relacionar. Então ele se abdicou de um relacionamento durante que ele estava no poder. Com isso ele foi ganhando credibilidade com as mulheres. Outra coisa, ele não comia carne, era vegetariano. Então só para você ter noção aí, às vezes a pessoa fala, eu não como carne para salvar os animaizinhos, mas ele ia lá e matou quantas pessoas? Porque não era da mesma raça que ele. Olha só que contexto. Então aqui também entra essa parte. Então o que ele fez? E tirava muita foto com criança, só via ele rodeado de criança, adorava a criança, amava as crianças, beijava a criança, abraçava. Então isso deixava ele com uma aparência muito melhor para as mães. E com isso as mães iam falando sobre ele na casa, até os maridos se convencer que tinham que acreditar nele. Depois que os maridos se convenceram, o que ele fez? Ele falou assim, o que é mais difícil para vocês controlarem hoje em dia aí, na época lá na Alemanha? Era comer carne, era fumar, era beber, né, cerveja e tal, e era você praticar sexo. Ele se abdicou de tudo isso para falar que ele ia dedicar toda essa força para conduzir a Alemanha ao sucesso. E com isso ele ganhou os homens, porque os homens falam, puxa, é difícil uma pessoa abrir mão de tudo isso daí, significa que ele quer bem da Alemanha mesmo, ele quer levar a Alemanha para outro patamar. Então só para você ver como ele foi construindo e trazendo todo mundo para ele até implantar a ideia dele, tá? Então, e por que ele não gostava do judeu? Aí entra outra coisa, aqui entra aquelas situações que a gente às vezes, eu odeio aquela situação, odeio aquele time, eu odeio aquela religião. Tudo que você odeia, no caso dos judeus, aqui como ele odiava, foi porque na época ele ficou parecido como um judeu. Antes dele conseguir esse poder, ele ficou vivendo como um judeu. Barbudo, cabeludo, desandado lá onde ele morava, não tinha nenhuma, vamos falar assim, obrigação na vida, na época lá. Então ele associou, o que ele queria? Por que ele queria acabar com o judeu? Porque aquilo representava uma época lá que mostrou onde ele foi fraco, aonde ele não conseguiu controlar os impulsos. Então aquilo ali é como se ele quisesse apagar o passado dele. Então se você odeia algo, se você é bravo, eu não tolero aquela situação, nossa, eu não posso ser gente assim, dá uma olhadinha para dentro aí. Então às vezes você é daquela forma e você está querendo falar que você não gosta daquilo para que ninguém saiba que você já gostou daquilo lá, ou que você já teve uma época naquela situação, tá? Então isso é muito comum, como foi no caso dele com os judeus, tá? Os judeus na verdade ajudaram, ele tinha tios que eram judeus que ajudaram ele nessa época. Então ele queria apagar aquele passado e com isso ele tentou exterminar a população mundial, tá? Então eu acho que é um livro que vale a pena aí, indico para vocês, leiam, depois conte o que vocês acharam, tá bom? Um abraço e até a próxima.